E aí, beleza? Aqui é o Elohim. Como é que vocês estão? Pera aí, só um segundinho. Só assim pra tancar essa merda. Então, pessoal, como eu ia dizendo, tá tudo maravilhosamente bem. É de uma alegria extrema poder estar aqui fazendo esse conteúdo pra vocês assistirem. Esse conteúdo sobre pessoas fodidas. Pessoas que estão na pior, que servem como exemplo de que nossas vidas não são tão ruins assim, né? E se sentir bem, né? Cara, dá até um pouquinho de alegria assim no coração da gente saber disso. Dá aquele ânimo de pelo menos não se matar. Então vamos pro próximo personagem, que se chama Fábio, mais conhecido como Berzé. Nada que possam falar pode ser provado contra mim. E tem mais, eu não tenho nada a perder. Penso em suicídio todo dia. Então até parece que vou ter medo de denúncia de Orkut ou de ameaça de gente da cena querendo me pegar. Eu já tô morto. Eu acredito que pouquíssima gente aqui do canal deve conhecer esse personagem. Porém, Fábio era uma verdadeira lenda do Orkut. Ele era famoso pelos seus comentários polêmicos e extremistas. Eram tão forçados que acabavam sendo engraçados até, e viravam memes. Ele participava principalmente de comunidades de heavy metal e subgêneros. Fábio era carioca, apesar de detestar o lugar onde vivia. Ele vivia reclamando que era muito calor. Ele afirmava que deixava o ar-condicionado do seu quarto no mínimo para ter aquela sensação de inverno escandinavo e ter mais imersão escutando seu black metal. O sonho dele era viver num país de clima frio. Inclusive ele dizia que tinha genética nórdica. Ele se sentia um descendente de um guerreiro nórdico do passado. Fábio, na verdade, tinha vários apelidos. Berzé apenas era o mais famoso. Ele foi muito ativo no Orkut entre os anos de 2008 a 2011, pelo que eu sei. Só pra deixar claro, na época, eu acompanhei toda essa treta aí, porém eu nunca interagi, eu apenas assistia e dava risada. Eu já tive uma alucinação estranha, quando eu tava na escada subindo correndo, tava no 9, passei pelo 10 e cheguei ao 9 de novo. Depois voltei pro 10 e subi, eu tava no 9, voltei pro 10, peguei o elevador e fui pro 11, quando fui olhar a placa tava escrito 11, não entrarei em detalhes sobre o assunto ser normal ou não. Fábio era esquizofrênico, isso ficava bem claro pelas coisas que ele postava, e ele mesmo admitia que tomava remédios. Então, o que sobrou do legado de Berzé hoje em dia? Tem muitos prints dos comentários dele da época, tem músicas que ele gravou das bandas que ele tinha. Satanás, mata Deus! Satanás, mata Deus! Tem alguns poucos vídeos no YouTube, editados com a voz do Google, de coisas que ele falava. Inclusive era a moda na época fazer esse tipo de vídeo. Quem não se lembra do famoso "vão se foderem"? Quem tá postando minha foto, vão se foderem de boa. Vão tomar no cu. Eu posto a foto de vocês. Ou eu fico falando da foto de vocês. Quero entrosar com a galrea aqui. E como não tá dando peso pra que parem de postar minha foto nos tópicos e falo sério. Sinal, chamo o meu bonde, e vamos partir pra cima de vozes, meu bonde é forte. Afirma que é fornecida fortemente. Algo que eu não posso deixar de citar foi o evento canônico na história do Orkut, que foi a briga entre Berzé e Lívia. Eles tiveram um breve relacionamento que acabou em barraco geral. Eu não sei direito o que houve entre eles dois, porém, certo dia Lívia explanou Berzé no Orkut. Revelou todos os podres dele. E aí começou uma das brigas mais engraçadas da história, pra quem teve o prazer de presenciar. O que era engraçado é que ambos tinham o mesmo jeito de se comunicar. Eles usavam o caps lock o tempo todo e usavam até xingamentos parecidos. Essa situação toda fez com que Berzé desenvolvesse um ódio mortal contra mulheres, ou mulheres, como ele mesmo falava. Mas se tem algo que eu realmente lembro do Berzé,
era a adoração dele pela banda Mayhem, uma banda de black metal da Noruega. Na verdade, ele era fascinado pela história sombria e doentia de seus integrantes. Então, para não ficar tudo muito fora do contexto e confuso, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu com essa banda. A banda Mayhem foi criada nos anos 80 por alguns jovens da Noruega, com o simples objetivo de espalhar o caos e destruição pelo mundo, além de uma música rápida e sombria, nem um pouco comercial. O líder deles, de codinome Euronymous, é considerado o criador desse gênero chamado black metal norueguês. Ele possuía traços narcisistas e gostava de ser visto como uma autoridade dentro da cena. Ele fazia declarações extremas e queria ser visto como alguém perigoso. Berzé era muito influenciado por essa postura do Euronymous. Alguns anos após a criação da banda, um novo membro assumiu o posto de vocalista. O nome dele é Per Yngving Olin. Eu tenho certeza que eu pronunciei corretamente esse nome aí. Só que ele era mais conhecido pelo nome artístico, que era Dead, que significa pai. E a história de Dead é verdadeiramente macabra. Há muitos vídeos por aí contando em detalhes a história dessa banda, então apenas vou citar alguns pontos que estão relacionados com o Berzé. Falando do Dead, ele teve um acidente quando era criança e foi considerado morto por alguns momentos. Essa experiência de quase morte fez ele mudar alguma coisa dentro dele. Ele não sentia que pertencia mais a esse mundo e passou a ficar obcecado com a morte, tendo depressão e os caralho tudo. Ele era obcecado por animais, gostava de sentir o cheiro deles, inclusive antes de entrar no palco para cantar. Ele fazia mutilação, se cortava inclusive sobre o palco. Uma vez ele teve de ser levado do palco direto para o hospital por perder muito sangue. Ele enterrava suas roupas por dias, para que ficassem propositalmente deterioradas, e utilizava elas nos dias de show. Essa fixação dele pela morte contribuiu para que o Mayhem incorporasse ainda mais essa identidade sombria. O Berzé citava repetidamente o Dead como uma inspiração. Inclusive tinha uma frase famosa dele que era: "O suicídio do Dead foi muito inspirador. Só os fortes não temem a morte." Dead cometeria suicídio em 1991 e deixaria uma carta pedindo desculpas pelo sangue derramado. Euronymous, o líder da banda, que morava junto com o Dead, ao chegar em casa e ver o corpo do amigo e parceiro da banda, tirou foto e juntou lascas do crânio dele, que voaram pelo quarto, para fazer um colar posteriormente. Uma das fotos tiradas viraria inclusive capa de um álbum da banda anos depois. E só por essas atitudes já podemos ter uma ideia da mentalidade do Euronymous. Ele pregava a destruição da raça humana, e Berzé era fascinado nas palavras dele. Euronymous morreria algum tempo depois, ao ser esfaqueado dezenas de vezes por ninguém menos que Varg Vikernes, outra figura bem polêmica da cena do black metal. Berzé era expert em toda essa história macabra e vivia citando como exemplo para ser seguido. Porém, Berzé parecia ser alguém que falava muito e agia pouco, por isso era muito provocado e zoado na época, por ser apenas um marmanjo trancado dentro de um apartamento. O Orkut com os anos foi morrendo, e junto com eles várias lendas e histórias sumiram para sempre. Berzé afirmava que estava cada vez mais adepto da misantropia, e naturalmente também foi ficando cada vez mais ausente. Creio que as últimas aparições dele datam de 2012 ou 2013. Depois disso ele desapareceu e nunca mais se teve notícias. Até que, em janeiro de 2025, conhecidos do Berzé comunicaram que ele havia falecido devido a um câncer. Relatam que ele tinha se isolado por anos, até em relação aos amigos mais próximos. Sua esquizofrenia havia se agravado bastante com o passar do tempo, e então ele finalmente encontraria a verdadeira escuridão que ele era tão fascinado. Deixando a zoeira de lado, eu gostaria de dedicar esse vídeo em memória ao Fábio, e que, apesar de toda a loucura envolvida, eu lembro que ele tinha sim um grande conhecimento no assunto metal. Eu já dei muita risada com as coisas que ele dizia, porém tinha muitas opiniões sérias que ele dava que faziam sim sentido. E eu, de certa forma, respeitava ele porque ele parecia ser um cara sincero no que falava, e realmente falava o que pensava. Inclusive, se surgir alguém aí que lembra do Berzé, eu imploro que deixe um comentário aí, conte suas memórias. Inclusive haviam alguns vídeos dele pela internet, mas acredito que tenham se tornado lost media. Eu procurei bastante e não encontrei. O vídeo era isso, pessoal. Deixem o like, se inscrevam e até a próxima.